Tá bem. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Vocês conseguem me escutar bem? Sim. Vamos tomar Olá, Thiago. Boa noite a todas as pessoas. Bem, pois é, né? Primeiramente, isso, eu sou a Quenda, né? Eu sou criadora da Duzate. A Duzate iniciou em 2013, tá? Ela emerge, né, numa tentativa de ser mais do que uma cozinha, assim, né? Ela emerge numa perspectiva de ser, de fato, uma organização política, né? Inicialmente de uma forma bem coletiva, hoje em dia de uma forma mais limitada, né? Tipo, menos horizontalizada também. É, E a gente está situada na periferia de Recife, né? No bairro de Dois Irmãos, e que também é uma região de proteção ambiental, né? Uma APA. Faz parte da Aldeia Beberibe. E aí, nessa comunidade especificamente, a gente convive com animais tanto domesticados quanto animais silvestres, né? E é uma região também marcada por muita violência contra os animais desses dois campos, né? Tanto domesticados quanto silvestres, né? A gente aqui na comunidade tem ponto de venda de bichos. E também tem caça de bichos, ora para alimentação, ora para o sadismo mesmo, né? Só para exercer a violência. Então, a gente é uma cozinha de plantas situadas nesse espaço, e aí eu vou tentar apresentar para vocês é, um material que eu preparei aqui rapidinho, e aí para a gente ir também conversando. Vocês conseguem ver aí? Agora sim. Pronto, né? Essa é a dos atos, a gente está com esse logo desde 2017, tá? Esse logo representa um tomate, uma vez que ele é um fruto elemento, né, da nossa cozinha. Tanto a nossa cozinha ela começou com aquisição de insumos a partir de três perspectivas, né? A coleta selvagem na mata de Dois Irmãos, dessa região da Aldeia Beberibe, onde a gente coletava jaca, mangará, capeba, taioba, mogumba, plantas alimentícias não convencionais, né, que a gente sempre adicionava no cardápio, a parceria com feiras agroecológicas, da feira agroecológica daqui do bairro de Dois Irmãos, que não ficava na comunidade, ficava na Praça Faria Neves, que é uma região mais isolada, né, das comunidades em torno, no geral, mas tivemos parceria, inclusive desenvolvemos cooperativas de consumo para estar adquirindo bens, né, estar adquirindo ingredientes para o fornecimento de alimentação vegetal e agroecológica e a reciclagem de alimentos, né? Então a gente também tinha uma perspectiva de ir na Ceasa, reaproveitando alimentos, né, que por falhas mínimas ou manchas ou coisas muito poucas, fazia parte de um descarte, e isso alimentando a indústria alimentícia, né, de uma forma a priorizar o desperdício. Então, o tomate era um fruto que a gente reciclava bastante, e aí, nessa reciclagem, como a gente mora em região de mata, ele começou a brotar em diferentes canteiros de nossa cozinha, assim, né? Então, a gente tinha essa relação bastante forte. Aqui no meio da bonequinha é uma sapa com chifres de veado em um corpo trans com uma espada na mão que simboliza um pouco, né, tipo do protagonismo da população que protagoniza os nossos fazeres e também a perspectiva política que a gente se adequa, né, em relação a essa coleta selvagem e crítica civilizatória, né? E aí, isso, eu sou a Quenda, né, 36 anos, travesti, preta, cientista social, produtora cultural, neta de Dona Pureza, além de criadora e proprietária da Dusato Antiespecista, uma cozinha que nasce com a missão de compartilhar saberes para pessoas pretas e LGBTs, além de publicizar, evidenciar e denunciar a relação humano-animal imposta pela supremacia branca para nutrir consciência. Então, assim, né, durante muito tempo, aproximadamente de 2015 até mais ou menos 2019,
a gente tentou cunhar dois termos, né? Que era o termo veganismo negro e o veganismo descolonial. E aí, se aprofundando no debate e adentrando nas reflexões, né, a gente percebeu que o veganismo, ele meio que se beneficia de políticas colonialistas, uma vez que as culturas ancestrais, elas sempre pensaram relação com o meio não a partir de uma hierarquia civilizatória, né? Uma hierarquia humanista, mas sim integradas ao meio. Então, a gente vai ter diversas experiências, tanto de comunidades indígenas aqui de Abya-Yala, que é o termo que a gente se refere para o continente que foi colonizado como América, tanto em comunidades africanas, a gente vai entender a relação tanto dos humanos se entendendo também quanto animais, a partir da observação do comportamento dos animais não humanos, quanto dos bichos serem entendidos como pessoas. Então, a Dusat nasce num contexto onde o problema é a dimensão alimentar do racismo estrutural, onde apaga a versatilidade dos ingredientes africanos, ou seja, né, a gente tem uma propagação do veganismo muitas vezes, né, que se baseia muito nas experiências da alimentação europeia. Então, tipo, a gente vem também trazer um resgate de práticas culinárias africanas que sempre usaram vegetais nos seus fazeres, né? Isso também traz um segundo problema, que é a alimentação vegetariana consolidada por referências europeias, né? Tipo, com exceção um pouco, né, da cultura hindu, a gente tem muito pouca referência africana dentro dos fazeres, não só alimentícios, mas das relações, né, entre animais humanos e não humanos, né? A Dusat também nasce num contexto onde mais de 90% das mulheres trans e travestis estão na prostituição. Então, a gente viu que a alimentação de plantas, né, num cenário de crise global, num cenário de aquecimento do planeta, pode proporcionar um diferencial em relação à atividade econômica que pessoas trans e travestis podem estar executando, assim, né? Então, assim, do ponto de vista do mercado, isso seria uma alternativa em relação à compulsoriedade da prostituição, né? E só para trazer um contexto, a nossa coletiva foi protagonizada inicialmente por pessoas trans e LGBTs, né? Onde a gente também tinha essa dimensão de construir autonomia financeira para essa população a partir dessa conexão das pautas políticas, assim, né? E na nossa comunidade, né, existem bastantes casos explícitos de violência contra animais não humanos, silvestres e domesticados, como eu já falei antes, né? Então, dessa forma, nesse contexto, né, tipo, nós proporcionamos a expansão da culinária vegetal e propagamos o resgate de técnicas e conhecimentos alimentares ancestrais para entrar na cultura alimentar cotidiana das pessoas e inspirar políticas públicas. Nós também difundimos a alimentação com base de plantas como prática fundamentalmente, uma prática fundamentada na ancestralidade africana. E também realizamos práticas de cuidados animais na comunidade a partir de políticas públicas. E aí o nosso diferencial é exatamente esse, né? A gente resgata técnicas e conhecimentos alimentares ancestrais para atuar com a propagação da relação humano-animal não violenta dentro da nossa comunidade. Então a gente compartilha vários fazeres, né, que possuem como valor simbólico equidade, justiça social, respeito aos animais não humanos, para protagonizar a mudança que queremos hoje aqui e agora. 90% dos nossos clientes não são vegetarianos, o que demonstra um desapego de certas pessoas com a cultura carnista para pensar essa acessibilidade, né? Tipo, essa abertura aos ingredientes de cunho de origem vegetal e também repensar os seus consumos, né? E aí, enfim, né? Tipo, a gente desenvolve várias atividades, né? Tipo, dentro da alimentação, a gente viaja para vários lugares para estar fazendo essas oficinas de alimentação, sobretudo baseadas com o grão africano. A gente tem uma pesquisa culinária onde demonstra a versatilidade desse grão, que é o feijão macaça, né? No sul e sudeste é conhecido como feijão fradinho. E esse feijão ele se adaptou muito bem no Nordeste, né? Então, assim, se faz necessário ter vários alimentos feitos a partir dele, não só para honrar o alimento, né? A partir de uma cultura
que entende que salvou o povo preto e nordestino da fome, mas também para pensar questões nutricionais, né? Tipo, uma vez que a gente está vivendo uma assolação de doenças, né, provenientes da manipulação civilizatória de alguns grãos, né? Então, sobretudo o trigo, né? E o problema da intolerância a glúten. Então, a gente faz receitas doces e salgadas, faz panquecas, tortas, bolos, cremes, pastas com feijão macaça, priorizando a origem africana desse grão e ressaltando a sua versatilidade. A última que a gente fez foi na Bahia, na Chapada Diamantina, né, numa terra conhecida como Igatu. Essa pessoa que vocês estão vendo de azul em destaque, ela tem um restaurante na região, então ela ficou bastante entusiasmada, né, com a possibilidade de estar aderindo outros usos para o feijão macaça, né? A gente também criou uma websérie chamada Negras Passões, que a Bia compartilhou com vocês. Vocês podem ver, quem chegou antes, né? Pode ver um pouquinho. Essa websérie é um elogio ao feijão macaça, né? Onde a gente não só compartilha algumas demonstrações culinárias, né? Como também entrevista e traz o contexto histórico do feijão macaça. A entrevista são com quatro personalidades, inclusive tem uma falando sobre veganismo, dentro de uma perspectiva crítica. A gente também criou, né, fez uma produção de conhecimento em relação à prática, né, dessa relação humano-animal nas cosmologias ancestrais, tanto africana quanto indígena, e isso acabou virando o capítulo do livro Antiespecismos Subversivos, lançado em janeiro desse ano em São Paulo, tá? E organização da Martina Davidson e Mica Pérez, que também tem reflexões acerca do veganismo, né? E com diversas autorias. E em agosto de 2022, a gente foi premiada com o FUNAPA, que foi o Fundo de Apoio às Periferias Antiespecistas, onde a gente pode estar realizando o Córrego da Fortuna Antiespecista, que foi um evento que a gente fez aqui dentro da comunidade, e ele se dividiu em dois momentos. Primeiro foi o Cobra Cultural, que era a celebração organizada em respeito aos animais na nossa comunidade. Então, a gente foi uma espécie de show, assim, né, com mostra de filmes, teve uma interação com as crianças, com brindes, né? O brinde que a gente fez foi compartilhando o jogo da memória com os animais não humanos que são presentes aqui na região da APA Aldeia Beberibe. Então, né, tipo, a gente, dentro dessa gincana, digamos assim, por falar, né, a gente trouxe curiosidades de comportamentos animais, do comportamento animal, compartilhadas por Lucas de Oliveira, né, Lucas Muniz, desculpa. Ele é biólogo, né, formado aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que também é bem próximo da nossa região. O filme que a gente passou para as crianças foram A Fuga das Galinhas, onde a gente pôde estar conversando um pouco sobre a exploração animal aviária a partir das considerações da Ana Paula, que é uma professora veterinária, né, ligada ao Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela trouxe alguns exemplos práticos para as crianças e, né, para os adultos que estavam vivenciando esse momento. E a gente também teve algumas atividades, né, mais ligadas à música, com o Islã das Minas, né? A gente desafiou as meninas a estar fazendo rimas e improvisos com o tema dos direitos animais, né? Isso foi bastante contagiante, assim, na comunidade. E tudo isso regado a bastante comida, né? A dos Artes faz parte de um agrupamento de cozinhas antiespecistas na cidade, então a gente conseguiu pegar comida de todo mundo, praticamente, e disponibilizar num come à vontade, assim. Isso foi bastante importante porque a gente estava vivendo uma época de insegurança alimentar, não só na comunidade, mas como no Brasil, né? E essa coisa da comida à vontade de plantas, né? Tipo, pôde fazer com que as pessoas levassem os pratinhos para casa e isso também propagasse e repercutisse de uma forma muito positiva na comunidade. Até hoje as pessoas perguntam quando vai ter o próximo. E a gente também tá doida para realizar e precisa de investimento para isso, assim, né? Então, assim, né? A priori preparei uma apresentação bem sucinta mesmo, né? Só para a gente estar conseguindo localizar. A dos Atos em Alimento é pesquisa, cultura alimentar e ética transformadora. E aí, falando um pouquinho mais do... Como é que eu finalizo aqui? Ai, não.
Como é que eu finalizo a apresentação? Deixa eu ver aqui. Top vídeo? Deixa eu ver se eu consigo. This will stop. Tá, eu vou parar então, tá? Gente, Tá, anotem o. Escreve aí depois o Insta no chat. Gente, a tá, dos Arte faz comidas incríveis. Vocês podem comprar pelo Instagram, eu acho, né? Pelo chat. Desculpa, pelo inbox. Super indico. Calma aí, rapidinho. Eu não sei se saiu aqui. Ai, caramba. Não, eu acho que é você que tem que sair, viu? Você não consegue achar no mesmo lugar que você pediu para começar o stop sharing? Porque eu acho que. é porque Deve estar no mudou. compartilhar a tela. Aí, se clicar de novo, ele deve fechar. Vê Eu aí. acho que é você que fecha, porque se eu fizer aqui, eu vou ter que compartilhar a minha. Eu não quero compartilhar nada agora. Volta lá É, pro Zoom. eu vou fechar a janela. Pronto, Ah, fechou. sucesso. Deu certo. Muitíssimo Bem, é só obrigada. para concluir, assim, né? O Cobra foi uma das atividades do Córrego da Fortuna Antispecista, e a gente também fez o Sagui, que era o Serviço Animalista Guiado, que era formações em relação aos direitos animais e a possibilidades de consumos de coisas que não tenham origem animal. E a gente fez numa escola municipal aqui da comunidade, né? A gente conseguiu apoio da prefeitura para estar mobilizando não só a escola, né, mas a comunidade como um todo. E foi bem legal também com oferta de comida à vontade, assim, né? Porque esse é essa é a captura subjetiva, né, que a gente acaba fazendo com as pessoas e entrando nesse processo de contágio mesmo, assim, né? Então, é isso, né? Tipo, a Dusat, enfim, almeja bastante, tá conseguindo desenvolver mais projetos, né? Agora eu estou vinculado à pós-graduação de antropologia, onde eu estou estudando um pouco, aprofundando esses estudos em relação a relação humano-animal imposta pela supremacia branca, né? E aí se faz uma importância de racializar esse debate, haja visto que eu tenho visto muitas pessoas pretas se afastarem do debate sobre direitos animais por conta de tanto localizações racistas, né, quanto de falta de representação. Então a gente também tem essa perspectiva de poder estar trazendo pessoas negras para a luta contra o especismo a partir não só de uma representação, né, de uma perspectiva de quem está protagonizando ser preta, mas também cosmologicamente e ancestralmente, assim. Acho que a priori é isso. Maravilhoso a corrida. Muitíssimo obrigada. Genial sua fala. Você é um grande exemplo de como é possível fazer coisas pelos animais e pela expansão da consciência da relação que a gente tem com os animais. É, Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer alguma pontuação? Bom, gente, vai ficar gravado. Vocês podem também entrar em contato com a Coenda pelo Instagram, se vocês quiserem trocar ideia com ela, entender melhor os projetos dela. Eu Oi, acho. Beatriz. Eu queria fazer uma pergunta. A Paula está aqui como mãe, que eu tento abrir a câmera, Tá, mas não dá. fica à É, vontade. é o seguinte, Aquenda, eu fiz uma pós em direito animal, né? Acho que foi a primeira no Brasil. E, e uma das discussões era o acesso à carne como uma forma de ascensão social. Então, o quão difícil, quer dizer, a situação da população pobre no país é tão extrema que quando ela consegue comprar carne, isso vira um tipo de um selo de ascensão social. Tanto é que a propaganda do Lula foi a picanha, etc, etc e tal. Aí eu queria saber como que a gente pode ajudar a reverter essa coisa de que bom, para mim, eu não sei para vocês, mas para mim a verdura no Brasil está absurda, né? O preço de verdura e fruta também está absurdo.
Mas aí como é que a gente convence? Como é que isso não é ascensão social? Isso é uma adesão à violência, adesão Como é que você faz isso na comunidade, se é que faz e tudo? Do mais, adorei sua apresentação, queria muito te conhecer. Gostaria que você divulgasse aqui o próximo evento nesse coletivo, que achei fantástico. Parabéns pelo seu projeto. Obrigada. Obrigada. Olha só, eu acho que existem. Oi, olá. Existem algumas questões aí, né? Primeiramente, assim, eu acho que, né, para a gente entender como é que se posiciona essa questão da classe, das classes sociais no Brasil, assim, é importante a gente entender que pessoas classe média, né, média, alta e etc., estão mais perto da pobreza do que da riqueza, né? Então, existe uma perspectiva de entender o acesso a determinados bens e a determinados produtos, né, tipo como uma ascensão social, mas ele também faz parte de uma lógica de alienação, não só em relação aos animais não humanos, mas em diversos campos, né? Tipo, não é porque você, na realidade, tem um pouco mais de recurso para colocar crianças em escola particular, seus filhos em escola particular, ou comprar determinado cosmético de determinada marca, perfume, frequentar determinados lugares, que necessariamente, né? Tipo, você está usando isso aí a partir de uma ideia de violência naturalizada, né? Eu acho que é importante isso ficar distinto. Outra coisa que é importante a gente frisar para desconstruir um pouco essa lógica, né? Tipo, é entender e compartilhar, sobretudo, a ideia da humanidade enquanto animal, que é uma ideia que foi tirada a partir da imposição da supremacia branca, né? A localização do humano em todas as camadas da sociedade, né, seja ela elite ou seja ela populações mais pauperizadas, né, tipo, ela entende o humano dentro de uma hierarquia onde é possível não só violentar o que não é esse espelho, mas, sobretudo, utilizar de práticas de exploração. Então, tipo, isso é uma mentalidade que está imposta, né, tipo, pela consolidação do especismo. Então, assim, eu acho que dentro das populações que são mais carentes, né, com todo o debate que a gente fez aqui na experiência do Córrego da Fortuna Antiespecista, eu acho que existe talvez um apego muito mais ligado a uma condição afetiva do consumo da carne do que necessariamente de se entender a partir da ascensão social, né? E achar que isso é uma conquista. Isso não é feito apenas de forma crítica, uma vez também que existem diversos alimentos de origem vegetal que são caros, que são de difícil acesso para a população mais precária, que poderia estar surfando nessa onda e a gente não vê mais ou menos isso acontecer, né? Tipo, a gente vê que esse consumo mais elevado, ele está sendo para carne, né? Especificamente, né? E não para produtos no geral. Então, de uma certa forma, isso tem mais a ver com a ligação afetiva da exploração animal do que necessariamente com o símbolo que a carne traz, né? E aí, na nossa experiência aqui de colocar comida de boa qualidade, né? Tipo, a gente selecionou as melhores cozinhas da cidade, onde a gente tem uma organização coletiva junta, né? Tipo, as pessoas puderam degustar e entender que elas podem passar o seu dia a dia sem ingredientes de origem animal, né? Tipo, e de diversos itens, né? Tanto maionese, molhos para salgados, quanto os próprios salgados, né? A gente usou hibiscos, a gente usou jaca, mangará, diversas coisas que inclusive tem aqui na nossa Mata Atlântica, que as pessoas podem conseguir a partir da coleta e que não necessariamente vai custar tanto dinheiro, assim, né? Então, assim, a experiência que a gente fez a partir disso foi bem exitosa no tocante a como as pessoas receberam isso. Inclusive, várias pessoas que param assim, ai, quando é que vai ter? Ai, se eu tivesse aquelas comidas, eu comeria isso a vida inteira, assim. Deixaria de comer carne tranquilamente se eu tivesse acesso a todas essas comidas. Então, a gente percebe de fato que tem uma relação muito mais afetiva do que ligada necessariamente só à questão do acesso ao consumo. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas é basicamente isso.
Legal, gente. Alguém tem alguma coisa a dizer mais? Quer entrar nessa conversa? Bom, então tá. Muitíssimo obrigada, Coenda. Foi maravilhosa a sua apresentação. O seu trabalho é uma inspiração para todos mesmo. E então agora, a gente vai falar, a gente vai ouvir o Tiago Barreto. O Tiago Barreto é um dos fundadores da União Vegana de Ativismo e do coletivo local do Recife, a VEG. Ele está na militância vegana há mais de uma década, defendendo um veganismo popular. É professor da Universidade de Pernambuco e participante do grupo de pesquisa ECOA, Estudos Críticos Organizacionais da Alimentação. Ele estuda, participa e estimula organizações horizontais e anticapitalistas. Em seu doutorado, ele estudou as estratégias adotadas pela indústria da carne e do leite para responder às demandas por consideração moral aos animais não humanos. Ele já ganhou muitos prêmios para realizações de diversos fundos, inclusive do Pollination Project. Então, ele vai falar um pouco sobre ideias para inspirar ações de veganismo popular, o que ele já fez, e acho que até que ele vai falar sobre o projeto que o Pollination Project financiou. Então, fica à vontade, Tiago, seja muito bem-vindo. Valeu, boa noite aí. Feliz de estar junto com vocês. Bia, pela primeira vez, né? Próxima, Sim. mas a Quenda aí já há bastante tempo que a gente está fazendo ativismo e juntos em vários momentos. A ideia é falar um pouquinho da uva inicialmente, mas detalhar sobre o que a gente costuma fazer de algumas ações para poder ajudar quem está pensando em financiamentos aí. E, e aí, inicialmente, explicar a minha presença, né? Porque geralmente sou eu quem faz essas solicitações de financiamentos, né? De grants, né? E aí, já com a Pollination Project e também Veg Fund e outros fundos, então a ideia pelo fato de ter um pouquinho mais de contato, né? De proximidade com essas solicitações, de poder falar a respeito, tá? Então, vou começar falando um pouquinho da União Vegana de Ativismo. A União Vegana de Ativismo ela surge com um esforço do Nordeste, né, muito grande, com Sandra Guimarães e várias pessoas que estavam presentes aqui, fazendo esse esforço num contexto de crítica, né, que a Coenda também vive, e a gente, de uma forma diferente, lidou com essa situação. Então, principalmente com o início das grandes empresas, das grandes indústrias da exploração animal, vendendo produtos, né, aptos para pessoas veganas e, e também por um clima no nosso país de despolitização do movimento vegano. Em 2018, na campanha eleitoral, né, muito próximo da campanha eleitoral, a UVA ela surge, ela se organiza, já com várias pessoas militando por todo o Brasil e num veganismo que nós chamamos, né, nós denominamos de veganismo popular, que nada mais é do que uma influência do veganismo interseccional, como diz lá fora em alguns lugares, mas com as nossas características locais, né, do nosso contexto sul global, do nosso contexto de Brasil, de vários outros aspectos aí. A gente inicia aí e quer inserir. É importante mencionar que, nesse momento, o grande debate dentro do veganismo tem aí dentro do veganismo estratégico ou veganismo liberal, como alguns costumam dizer, de como a gente vai conseguir a libertação animal, né? E dentro dessa perspectiva que era dominante, que era mais conhecida pela mídia e tudo mais, o foco em mais produtos nos supermercados que fossem aptos para pessoas veganas poderiam facilitar nesse processo. E a nossa perspectiva de veganismo popular, ela difere desse entendimento. A gente entende que o veganismo deve ser considerado um movimento social e deve lutar por justiça social, não apenas a relação de opressão que existe entre os seres humanos, os animais humanos com os animais não humanos,
mas também as várias outras relações de opressão que existem entre os animais humanos, né? Então, a gente se insere dentro dessa perspectiva de se aproximar dos movimentos sociais, dos outros movimentos sociais, e de tentar fazer uma busca mais integral por justiça social, por entender que a gente só vai ter a libertação humana quando a gente tiver a libertação animal, quando a gente tiver a libertação humana também, né? E aí, durante esse período, né, que a UVA existe, a gente já realizou várias atividades. A UVA ela é uma rede, então ela é de uma perspectiva horizontal e ela abriga outros coletivos locais. Então, a VEG, que é o coletivo de Recife, faz parte dessa rede e vários outros coletivos no Nordeste e no Norte do país, espalhados pelo Brasil de uma forma geral. E o objetivo da gente, né, enquanto UVA, é fomentar as atividades desses coletivos. A UVA ela tem alguns posicionamentos, elas têm algumas atividades que ela consegue realizar e que pode realizar enquanto um grupo maior, mas principalmente estimular as ações dos grupos locais. E são essas ações dos grupos locais que eu vou falar um pouquinho mais do que a gente tem de inspiração, que a gente tem de exemplos de algumas atividades que esses vários coletivos locais da UVA tentam realizar e atuam dentro dessa perspectiva de um veganismo popular. Então, tem várias práticas, né, que a gente realiza, e dessas várias práticas que são realizadas, tem algumas que elas, vamos dizer assim, se repetem mais do que outras. Então, eu vou começar um pouquinho mais dessas que têm mais coletivos atuando. Então, uma atividade que ela é muito simples, né, de ser realizada, de tanto solicitar financiamento como da gente realizar, porque muitas vezes é sempre assim, é um grupo que está iniciando e as pessoas não têm tanta experiência, não têm uma formação tão grande, e aí vai dar uma palestra, vai falar sobre o assunto, como é que a gente consegue, né, fazer uma atividade simples, né, sem conhecer tanto? Então, historicamente, a gente tem passado de palestras para rodas de diálogo ou rodas de conversa. Por quê? Porque tem uma série de vantagens que a gente visualiza. Tem a questão de que você não precisa ter alguém como um foco na pessoa que está falando. Então, quando mais pessoas falam sobre o assunto, você tira a responsabilidade sobre o conhecimento de alguém, né? Então, você consegue criar uma relação mais fácil e que as pessoas que estão assistindo podem participar de forma mais fácil também. Então, esse formato de roda de diálogo, de roda de conversa, ele facilita a participação, ele facilita que as pessoas não tenham tanto conhecimento sobre o assunto para que ela possa ser realizada, e também dentro de uma lógica não hierárquica, que a gente considera também muito importante, né? Então, esse formato a gente utiliza faz muito, né? E geralmente a gente tenta fazer esses eventos em organizações que são parceiras e de uma temática que tem a ver com veganismo, mas tem a ver com outros movimentos sociais também. Então, é comum, por exemplo, a gente fazer essas atividades junto a pontos do Armazém do Campo, por exemplo, do MST, ou fazer, por exemplo, universidades, né, que é gratuito, que tem muitas pessoas interessadas sobre a temática, de poder realizar essas rodas de conversa, essas rodas de diálogo. Outra atividade também é como a gente pode, né, atuar junto com os movimentos sociais. Isso é uma coisa que a gente vem praticando, mas ainda tem muito que aprender, né? A uva, ela muitas vezes a gente, pelo próprio fato de existirem poucas pessoas na militância, né? Podem ter muitas pessoas veganas, muitas pessoas simpatizantes do veganismo, mas poucas pessoas que são militantes, né? Então, a gente tem muito direcionamento mais institucional a tentar lidar com outras organizações. E, e a gente tem praticado e tem tentado aprender e compreender como é que é a forma, por exemplo, de chegar junto ao movimento social e atuar junto com eles, né? Então, de experiências mais recentes, aí a gente tem, por exemplo, contato com o pessoal do MTST com a Cozinha Solidária, que é um projeto bem interessante que o MTST faz. Tem várias cozinhas solidárias de várias organizações, né? O MST também, né? Mas o MTST, a gente já em algumas cidades fez essa aproximação. E a ideia
é tentar entender o que esses movimentos sociais realizam, participar dessas atividades juntos, então serem mãos, serem pessoas que estão atuando, que estão trabalhando junto. Então é muito comum que militantes da UVA, são militantes também de outros movimentos, né? Então elas fazem parte de várias organizações e estando dentro da organização é mais fácil entender das suas necessidades, dos seus interesses, entender como é que a gente pode trazer, né, as pautas do veganismo também junto. Então, por exemplo, no caso da Cozinha Solidária, atuar tentando levar pessoas veganas para poder cozinhar lá, para que a gente tenha dias que sejam alimentos veganos, para que a gente possa facilitar o preparo de alimentos de origem vegetal com o que eles recebem de doação, porque a maioria das doações que essas cozinhas recebem, elas são de origem, praticamente tudo é de origem vegetal, né? Elas usam dinheiro para comprar ingredientes de origem animal das doações, mas o que elas recebem doação, a maioria é de origem vegetal. Então, existem algumas experiências de chegar nesse espaço, nesse local dessas organizações sociais, entender, por exemplo, teve um coletivo da gente que foi num assentamento e foi para ajudar numa atividade lá, né? E eles viram nessa atividade que tinha muitos animais, muitos cães e gatos. E aí eles perguntaram, por exemplo, se esses animais eram castrados, né? E não eram castrados os animais. Então eles fizeram todo um esforço de movimentação para orientar e para conseguir a castração desses animais, né? Então a ideia não é assim. Nós temos muitas coisas que podem ser feitas, mas nós precisamos nos aproximar desses movimentos e depois da aproximação desses movimentos a gente vai entender quais são as demandas e como é que a gente pode atuar, né? Também teve uma atividade que alguns coletivos realizaram também, que é uma adaptação. A gente não tem um nome, vamos chamar aqui de banca vegana, né? Mas ela é uma adaptação daquela banca do vira-voto, que se popularizou em 2018 nas eleições, né? Que o pessoal sentava em algum lugar, tentava conversar com as pessoas, né? E tentar virar voto. A ideia dessa nossa banca vegana, ainda sem um nome específico, é de levar um alimento, levar um bolo, levar uma comida, alguma coisa, e trocar uma conversa pela comida. E a pessoa vai sentar e vai conversar e vai comer, né, receber aquele alimento. E a conversa ela não é direcionada para alguma coisa com relação aos animais num primeiro momento. A gente conversa o que aquela pessoa está querendo conversar e depois a gente vai direcionando para esse assunto, por exemplo, falando que aquele bolo não leva ovo e tudo mais. E aí o assunto dos animais, né, da nossa relação com os animais, elas entram em perspectiva. Vários coletivos já tentaram fazer, algumas os meninos do Vegano Periférico, inclusive, participaram de uma banca dessa que teve um problema. O pessoal falou, não, vocês não podem fazer aqui e tal, mas tiveram outras experiências também bem interessantes com relação a isso. Também tem atividades, porque geralmente o pessoal fica pensando assim, como é que a gente pode, né, atuar, construir, começar a militância, né, em algum lugar. E é muito comum que os coletivos locais eles iniciem suas atividades por grupos de estudos, que podem ser abertos ou não, né? Então, pode pegar, por exemplo, um filme, pode pegar um livro, pode pegar um texto, né? E resolver estudar junto, coletivamente, né? E a partir daí é uma coisa que não demanda. Esses grupos de estudo podem ter leitura prévia, podem ter um estudo prévio ou não, e as pessoas se organizam e participam, né? Um coletivo, quando inicia, pode fazer essas atividades inicialmente fechadas, online ou presencial, e depois, com o tempo, elas podem abrir esse grupo de estudos para outras pessoas de fora, quando esses coletivos estiverem se sentindo mais à vontade, com mais conhecimento sobre o assunto, né? Tem várias outras formas de se atuar, e aí, falando um pouquinho sobre essa questão do que a gente pode fazer e o tipo de financiamento, né, que a gente pode receber. Então, tem Pollination Project é uma das opções, das alternativas que tem. Essas fontes de financiamento
geralmente são internacionais, né? A gente tem experiências com alguns coletivos também que estão conseguindo fontes de financiamento através de editais do governo federal, através de editais de governo estadual ou de prefeituras também, né? Muito mais focado na questão de cultura, né? Tem muito a ver com cultura, mas podem ser outros também. Mas, assim, a experiência que a gente costumou ter aqui, pelo menos na UVA, que eu também, até anteriormente a UVA também, são desses fundos de financiamento internacionais. Então, primeiramente, dizer que muitas vezes a barreira é o inglês, né? O fato de você solicitar isso no, geralmente através de um outro idioma. E o que eu posso dizer é que eu já fiz, né, e muitas pessoas também já fizeram através do Google Translate, né? Então você pega lá, qual é a pergunta que está fazendo? Você manda para o Translate para entender qual é a pergunta, você responde em português, você traduz isso no próprio Translate, copia e cola. Então, assim, mesmo sendo um outro idioma, né, tem como facilmente fazer isso mesmo sem ter o domínio desse idioma. Eu já usei algumas vezes e nunca tive problema de ser negado alguma proposta por causa disso, né? Uma das maiores restrições que a gente tem com relação a esse tipo de solicitação é o fato de que geralmente esses fundos eles têm definido especificamente o que a gente pode solicitar de financiamento. Então, cada um desses fundos eles definem mais ou menos uma grande área que eles atuam e geralmente definem dentro dessa grande área o que a gente pode solicitar. O Pollination Project tem esse direcionamento, mas também tem uma opção mais aberta de você fazer uma solicitação mais geral, que foi quando a gente conseguiu a solicitação do Enuva, né, do segundo Enuva. Foi importante a gente, para realizar um evento desse, para a maioria dos eventos que a gente tenta realizar, a gente precisa de algum tipo de financiamento, né? No caso do Enuva, a gente fez um evento, já que era online, esse segundo evento, que é o Encontro Nacional da União Vegana de Ativismo, a Coenda participou, várias outras pessoas, Carlinha, que está também na semana que vem, também participou do evento, fez a apresentação do evento, né? Então, assim, a gente gastou muito com plataforma para poder fazer a transmissão online, para poder gravar. A gente fez também tradução simultânea e língua de Libras, né? Então, os custos foram com relação a principalmente tradução simultânea, mas também a Libras e plataforma, foram custos altos que a gente teve que gastar com esse evento, e o Pollination Project e o VEG Fund foram as duas organizações que praticamente todo o dinheiro que a gente precisava, a gente conseguiu através desses financiamentos, né? Então, foi uma solicitação aberta. Hoje em dia, esses direcionamentos são mais difíceis para organizações que são veganas, que são organizações de direitos animais, porque a maior parte do dinheiro está direcionado para bem-estar animal e não para direitos animais. Né? No mundo, a gente consegue muito mais dinheiro se quiser trabalhar com bem-estar animal do que direitos animais ou veganismo, né? Então, tem, às vezes, algumas, não vou dizer limitações, mas é mais difícil para quem quer trabalhar com direitos animais e as organizações que definem, você só pode escolher isso, isso, isso. Mas existe sim uma margem significativa aí. Eu acho que Beatriz depois vai falar o que mais o The Pollination Project está direcionando o financiamento. Mas assim, eu acho que é sinalizar o quão é importante. Eu, eu já solicitei mais ou menos uns 50 financiamentos de eventos, todos eles de financiamentos internacionais. A maioria foram solicitações de financiamento para as organizações que eu faço parte, mas eu também já fiz solicitações de financiamento para mim individualmente, para participar de eventos e outras coisas. Então, assim, é muito difícil, eu não lembro de um evento que foi negado, um financiamento que eu solicitei. Então, geralmente a gente solicita, não é tão simples, mas a gente solicita, a gente consegue esse financiamento. Geralmente é em torno de US$ 1.000, mas eu já consegui financiamento de US$ 4.000, por exemplo. Né? Então, são valores que são significativos, principalmente aí a vantagem de ser um fundo internacional, porque a gente está atuando em dólar. Né? A gente recebe em dólar e quando a gente traz aqui para a nossa realidade do real, esse dinheiro rende muito mais. Né? Em alguns tipos de financiamento, a gente
precisa de algum tipo de dinheiro antes, porque a gente recebe o dinheiro depois, só que presta contas, né? Então, também é uma situação. E aí também dizer que podem ser feitas atividades que se você vai precisar de algum dinheiro, de um básico, né, para conseguir um dinheiro para poder fazer alguma atividade, tem muitas coisas que um coletivo local pode realizar com dinheiro, sem dinheiro, vamos dizer assim, que pode fazer com que ganhe dinheiro, né? Então, no começo de quando a gente começou a fazer ativismo aqui, a gente fazia, por exemplo, camisa, vendia camisa, né? Você juntava lá, fazia uma camisa e conseguia um dinheirinho com isso. A gente conseguia, através de muitas pessoas que são da área mesmo, a gente já teve muita gente que, para fazer demonstração culinária, para fazer roda de conversa, que não cobra nada, que faz por ativismo mesmo, né? E que a gente conseguia fazer algum evento. A gente fazia um evento, sempre um evento gratuito e um evento pago. Para esse evento pago, pagar a passagem aérea e sobrar um dinheiro. A gente fez muito jantar no começo. Geralmente as pessoas estão interessadas em comer, então conseguiam um espaço que um restaurante, algum espaço que aceitava, a gente ocupar aquele espaço lá, a gente fazia um jantar e arrecadava dinheiro. Então tem várias formas que se pode conseguir também fazer para arrecadar dinheiro. Não vai ser muito, vai ser pouco, mas que pode ajudar depois aí a esse grupo fazer outros tipos de atividade. Mas assim, tem várias coisas que eu posso falar, mas eu fico mais aberto para as perguntas e para o diálogo que a gente vai ter. Então, então agradeço aí. Gostaria de dizer também que se alguém quiser começar o ativismo, a UVA tem coletivos locais, a UVA está começando a se organizar esse ano para fazer uma formação para pessoas que não são da UVA, que possam participar também e começar o ativismo. E se não tiver coletivo local na sua cidade e vocês quiserem começar o ativismo, a gente pode ajudar a dar um apoio para que esse coletivo se vincule à UVA e a gente possa dar algum tipo de suporte para que esse coletivo possa iniciar suas atividades. É isso, no mais agradeço a oportunidade aí, fico à disposição das perguntas. Gratidão, Thiago. Nossa, quanta coisa, hein? Realmente você é um expert em escrever grant, né? Realmente, gente, o inglês foi uma barreira até pouco tempo. Hoje, principalmente, eu uso o ChatGPT, esse que eu pus aqui no chat, tá? O link é gratuito. Eu não sei se alguém aqui já usou. Cara, é uma tradução maravilhosa. Então, quando você entra no site, é tudo em inglês, mas aí você consegue traduzir lá com o o próprio tradutor do Google Chrome, e para escrever assim. E eu também me coloco à disposição para ajudar a quem precisar, quem tiver interesse a ler o projeto, a escrever melhor, articular melhor. E, bom, o que os fundos costumam se interessar mais é qual é o impacto que o seu projeto vai ter, né? Eles sempre pensam no que eles estão investindo. Então, é mais difícil um projeto passar quando ele morre ali. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo idiota. Chego numa cidade com trilhões de animais não castrados. Eu vou pedir um dinheiro para castrar 10 animais. Isso não vai resolver, sabe? Isso não vai resolver o problema. Então você tem que sempre pensar de uma maneira estrutural o que isso vai gerar, assim, como esse dinheiro vai se multiplicar. E quanto mais esse dinheiro se multiplica em resultados, sim, soluções, né? E como quanto mais impacto você for ter, mais chances de conseguir. Então tem que ter essa visão um pouco estratégica, né? E vender, e sempre vender o seu peixe, né? Bom, desculpa, não, não é uma expressão muito vegana. Temos que mudar essas expressões. Sempre vender o seu fruto. Cara, escrever com convicção, sabe? Tornar a ideia atraente, tornar a ideia exclusiva. Quanto mais você conseguir tornar a ideia exclusiva, mais chances de conseguir, porque esses fundos recebem muitas aplicações e começa a ficar uma mesmice, assim, sabe? Até que quando você vê uma coisa, uma frase, nem que seja uma frase diferente, já te chama a atenção. Então as pessoas que avaliam os grants, os pedidos, né? Você tem mais chances se você conseguir chamar a atenção delas. Então tá, gente, muito obrigado. Alguém tem uma pergunta para o Tiago? Tiago, se você puder pôr no o link da UVA para as pessoas saberem como se envolver,
como se juntar a coletivos locais e tal, no chat seria incrível. E enquanto isso, então, gente, agora vai ser minha pequena apresentação. Eu vou apresentar o Pollination, as prioridades, como funciona, e, e eu vou então compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que. Então tá. Bom, então, eu sou coordenadora, meu nome é Beatriz, eu sou uma das coordenadoras para o Brasil do The Pollination Project, transformando o mundo para animais, para os animais e as pessoas. Esse aqui foi um encontro que teve de alguns, alguns membros do fundo nos Estados Unidos. Eu estou aqui de verde aqui embaixo, aqui do lado direito é o Naropa do Santuário, Santuário Animal Sanctuary, que ganhou um grant do Pollination. Deixa eu ver gente, como é que passa isso aqui? É, então, o Pollination é um fundo colaborativo, ou seja, não tem só um doador, são vários doadores que doam para o fundo e o fundo, por sua vez, recebe as aplicações e decide para quem vai, os recursos, né? Então, a gente já empoderou mais de 5.500 agentes de mudança em mais de 120 países. Os principais países a ganhar grant atualmente são o Brasil, o México e a Índia, então a gente está em destaque. É uma prioridade para o fundo. Então, a gente oferece o subsídio inicial, que é o que eles chamam de seed grant, um subsídio semente, né, que vai ser o primeiro. O subsídio de desenvolvimento, que eles chamam de impact grant, o subsídio de mais impacto. E, bom, a gente também oferece capacitação, algo, por exemplo, esse aqui é sei lá, é um encontro, né, para a gente se capacitar mais, aprender mais uns com os outros, a oportunidade de se conectar a uma rede de ativistas que realizam trabalhos similares, a oportunidade de crescer através de recursos financeiros e não financeiros, e a gente também conecta, às vezes a gente encaminha projetos para outros doadores. Então, se um projeto tem um grande potencial, a gente pode não só dar o subsídio que a gente dá, mas encaminhar, fazer a ligação dessa pessoa, dessa ONG, com outros doadores interessados mais especificamente no que ela faz. Então, a gente tem uma rede de doadores, sobretudo dos Estados Unidos, mas de outras partes do mundo também. Então, como eu estava dizendo, são três tipos de subsídio que a gente dá. O primeiro, esses números flutuam por causa da flutuação do real, mas é mais ou menos sempre em cerca de 5.000 reais, que são US$ 1.000. Esse é o primeiro subsídio. O segundo vai até R$ 25.000. E o terceiro precisa estar envolvido mais de um grupo ou mais de uma ONG. Aí é uma coisa maior que vai de 25 a R$ 50.000. E eles são progressivos, então você só consegue o segundo ou o terceiro se você passou pelo primeiro. Então você tem que passar por todo o percurso. Quem pode se inscrever? Indivíduos, grupos ou pequenas ONGs. Então você não precisa ter um grupo, pode ser um projeto seu. Você pode ser um ativista independente, então é super acessível. E aí tem principalmente dois tipos de programa. O primeiro é mais específico, que é o Programa de Advocacy Animal Global. E aí ele é focado, isso vai mudando com os anos no Pollination. Atualmente é esse, pode ser que mude daqui a uns anos. Mas atualmente esse programa quer financiar, a prioridade é financiar campanhas legislativas ou corporativas para melhorar a vida dos animais ditos de produção. Através desse programa, não é pelo portal. Vocês têm que falar comigo e vocês apresentam a ideia, a gente bola o projeto e eu faço a nomeação, porque é um pouco mais específico e tal. Agora, o segundo programa, que é super aberto, é o Daily Grants, que é pelo site, são subsídios diários, ou seja, todo dia o Pollination Project dá um subsídio, dá recursos para algum ativista mundo afora, todo dia. Então, são 365 subsídios, no mínimo, por dia. Ou, desculpa, por ano, né? Então, aí pode ser tudo que vocês
conseguem pensar para expandir, enfim, levar o veganismo e essa consciência para o mundo. Então, projetos de educação, conscientização, pode ser um livro que vocês querem escrever ou lançar, ações de rua, cineclubes, workshops de culinária, rodas de conversa. E um dos critérios principais é que o Pollination trabalha com trabalho voluntário, ou seja, você não pode se beneficiar financeiramente por estar realizando esse projeto. O Pollination não vai pagar por isso. Então, ele vai pagar o quê? O que você vai precisar para viabilizar esse projeto. Então, pode ser materiais, como pode ser serviços. Então, por exemplo, até se você precisar contratar algum serviço, preciso contratar um designer, preciso contratar um cozinheiro, alguma coisa assim, tudo bem. Você só não pode pagar pelo seu tempo, né? Porque é um grant caritário, né? Então, tem outros fundos que, na verdade, aí seria mais complicado. Bom, enfim, não é o foco do Pollination. É, então, você só pode aplicar uma vez para cada tipo de grant e é progressivo. Então, e aí também a gente não financia cuidado direto, que é tipo resgate, santuários animais, a não ser que seja o que vise um impacto estrutural, como eu estava dizendo, que vá além de simplesmente alimentar um animal, por exemplo. Então, sim, a gente já deu grant para santuário animal, mas sempre tem que ter a ver com educação, de alguma maneira, para que o santuário cumpra também a sua missão, né, de educar. Aqui são alguns exemplos de grants recentes que eu trabalhei, que eu nomeei. É, o primeiro é o Movimento Carga Viva Não, em São Sebastião, que tá, meu, mandando muito, eles estão lutando muito incansavelmente para conseguir banir a exportação de animais vivos por esse porto específico em São Paulo. Então, é uma ação local, é totalmente de base, são residentes de São Sebastião, e aí a gente deu dinheiro para, vocês podem imaginar, para fazer campanha, eles conseguiram protocolar e vai ser votado a qualquer momento um projeto de lei que um advogado voluntário escreveu. Eles estão fazendo negociações políticas, eles vão, quando tem embarque, fazem vigília dos animais chegando no porto, registram, divulgam, tem as mídias sociais. Toda a sessão da Câmara dos Vereadores, eles estão, toda a sessão ordinária para pressionar os vereadores. Então, eles estão fazendo um trabalho incrível, imprimir material, fazer camiseta, pagar designer para fazer logo, para fazer material. Então, até pagar transporte para vir ativista de outras praias, pagar lanche vegano para quem vem de longe, etc. Então, eles já ganharam dois subsídios, o inicial e o de desenvolvimento. Eu acho um lindo exemplo. O segundo é a Rede Ativa da Proteção Animal, que até agora só ganhou o financiamento inicial, mas está desenvolvendo o de desenvolvimento, que foi um grupo que surgiu com a intenção de unir voluntários de diversas ONGs e para unir as ONGs através de seus voluntários e dar uma base voluntária maior para suas ações. Aqui foi uma ação que teve na Lesp, que tinha acabado de ser inaugurado o grupo. Elas inauguraram o grupo com essa ação, inclusive com esse financiamento, antes não existia. Esse Campanha Brasil Sem Ganholas é um exemplo de um grant de desenvolvimento que foi entre a Animal Equality e a Fórum Animal, foi um evento de lançamento do PL para banir o confinamento extremo de animais em todo o Brasil. E o grande exemplo do Tiago que está presente também, ele recebeu esse financiamento inicial para promover o Encontro Nacional da União Vegana de Ativismo. Eu ainda não, eu não trabalhava ainda no Pollination Project, mas eu fiz questão de colocar aqui para ressoar. Então, esses são alguns exemplos. Então, como submeter o seu projeto? No primeiro programa, vocês entram em contato comigo, pode ser por e-mail, bcossermelia@thepollinationprojects.com, ou por WhatsApp, vou colocar embaixo no próximo slide.
Aí é mais focado em campanha legislativa ou corporativa para melhorar a vida dos animais ditos de produção. E para se candidatar ao Daily Grants através do site. Eu também posso ajudar vocês se tiverem alguma dúvida ou se quiserem me mandar antes de submeter o que vocês escreveram para eu ver, para poder ajudar a ver mais chances de ser aceito. Não sou eu que avalio, quer dizer, não sou eu que digo para quem vai o grant, eu só ajudo nesse processo. Então, tem uma equipe, que são os advisors, que avaliam e são advisors do mundo todo, não é só gente do Brasil. Então, eles vão avaliar o projeto e decidir se vai ser aceito ou não. Se for aprovado, você tem que preencher uns formulários, assinar um acordo de subvenção, e aí você tem 9 meses para realizar o projeto. No final, você tem que enviar um relatório. E sim, juntar todos os recibos, super importante. Tem que prestar contas depois, então você vai receber o dinheiro na sua conta e depois no relatório você anexa os recibos. Então é isso, o seu Pollination Project está super ansioso para receber os projetos de quem tiver interesse em fazer alguma coisa pelos animais. O meu nome é Beatriz Cossermelli, esse é o meu e-mail, esse é o meu WhatsApp. Às vezes é mais fácil conversar por WhatsApp, que a gente vai mais nos detalhes ou faz uma ligação. Esse é o site do Pollination Project. Eu vou mandar para vocês essa apresentação, tá? Então, vocês não precisam se preocupar em anotar as coisas. Eu queria. Primeiro, eu quero saber se vocês têm dúvidas. E se não, eu vou passar um videozinho de um projeto do Pollination Project que foi aprovado. Deixa eu sair aqui. Beatriz, eu tenho uma pergunta. Bem eu Fala, de novo. É a Paula. tudo É o bem? seguinte, eu faço parte de um coletivo, sou voluntária numa ONG, e a Aham. gente está com um problema, assim, porque a academia, ela tem defendido uma certa comunidade como vulnerável e que está querendo enquadrar ela numa categoria ela não é enquadrada, que é nas populações tradicionais, né? Os povos tradicionais. Enfim, e aí a pessoa que mais pegou essa bandeira mais para um, ter um destaque acadêmico, né? Coisa original, que mesmo sendo antiética, e fez um edital para um livro. Na contraproposta, quer dizer, eu e mais algumas pessoas, nós estamos tentando formatar um livro contrapondo isso com vários autores, etc. Não sabemos ainda o que a gente vai conseguir em termos de. Mas a gente quer uma comissão científica, então. Aí eu queria saber, um e-book ou um livro físico, você tem essa experiência do Pollination? Como é que é isso? O que é mais fácil conseguir? Porque a gente está com um pouco de pressa, sabe? Hum, Mas, assim, eu fiquei responsável para dizer, como eu tenho doutorado, pós-doutorado, que não importa muito, né, nessas horas, a gente queria, eu estou fazendo, qual vai ser o esquema do livro, né? O que tem que ter os capítulos, tal, para o esquema e os temas. Aí você, na sua experiência, é mais fácil um e-book, um livro físico? E o livro físico é muito mais caro, né? uhum. Então, seria possível começar com um e-book na primeira Sim. É e uma boa depois ideia. partir para um. É, Começar com o e-book e depois no segundo prêmio, né, pedir a impressão. Mas olha, é. eu vou até perguntar para o Tiago, porque eu nunca ajudei a escrever um grant para livro. E, Tiago, você tem alguma ideia sobre isso? Você que é da academia? Também nunca fiz. Eu já participei de evento acadêmico, Aham. consegui grant para poder apresentar trabalho, porque solicitava hospedagem, passagem aérea, né? Eu não sei, no caso, o que do e-book, eu acho que diagramação, né? Com o que você vai gastar, né, para fazer o e-book? O que vai gastar, né?
Eu precisa acho que ver a o que. diagramação, às vezes as Design. fotografias, Um né? ilustrador, né? Uma coisa assim. Ah, Eu vou ver direitinho, Beatriz, e Sim, se possível, eu entro em contato com você tão logo possível, porque eu já estou com tá. pressa. Vou escrever E aqui no e-mail. aí mas você me diz. é tranquilo isso, Paulo. Assim, assim, É porque uma. geralmente os fundos, eles não costumam, a parte da academia não é muito comum. O que eu posso dizer para Não, ele você, não que é eu um inclusive. livro acadêmico. Não é uma pessoa que está defendendo a escravização, né? A escravização dos animais é acadêmico. Eu sou da academia, mas eu não, eu sou pesquisadora independente. Então, assim, eu estou ajudando a ONG. Então, seria um livro que teria acadêmicos escrevendo, que a gente quer esse viés científico justamente para rebater, porque isso está reverberando, inclusive, nas políticas públicas de Belo Horizonte, por exemplo. Tá. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito que. E a gente tem essa ideia de colocar para o nacional. Temos conseguido algumas coisas, algumas vitórias, mas sempre na ameaça daquela desculpa. O vulnerável é o ser humano é mais importante, ainda que seja, porque são cavalos, né? E que está em risco também o ser humano. Então, assim, são várias coisas, mas que infelizmente a gente se debate na própria assim, sei lá, eu não tenho nem, eu não sei como é que se defende uma coisa dessa, né? De escravizar um animal, utilizar carroça ainda hoje, num emprego subalterno. E aí, né, voltando à Coenda, as desculpas são um racismo contra o povo preto. Não, é uma defesa do povo preto, que eles falam que tem mais preto do que é, branco nessa atividade de carroça, de carroceiro. Só que quem morre nas carroças são os cavalos e o condutor, que é né, quer dizer, é uma coisa, mas assim, a minha função é realmente organizar o livro, né? Chamar as pessoas, os pareceristas, que a gente quer esse cunho científico também. Pode ter um cunho lúdico, claro, mas que é um cunho científico também. Mas eu Sim. entro em contato, Beatriz. Tá. Obrigada, viu? Imagina, eu acho que tem Minha, potencial, sim, Paula. minha sugestão bem, primeiro, você falou o tema agora. A Quenda, inclusive, estávamos juntos. A gente fez um posicionamento da UVA sobre VTA, veículos de tração animal, por causa de audiências públicas que estavam acontecendo e tal. Então a gente tentou ir numa linha de exatamente preocupação com o animal humano e com o animal não humano, né? E tem lá no Instagram da UVA, a gente tem isso daí. Depois, se quiser, Paulo, a gente pode trocar figurinhas com relação a Ah, isso. quero muito. Já tenho um autor, A dois minha autores su... aí. assim, não sou acadêmico nessa área, mas a gente teve que fazer por causa da audiência pública, inclusive a Quenda que puxou isso. Mas assim, minha sugestão é que para além do livro, que você possa solicitar um financiamento e possa dar visibilidade a esse livro por canais que não apenas da leitura. Então, por exemplo, tentar fazer um lançamento com uma live, procurando canais que tenham visibilidade para poder fazer esse lançamento, entendeu? Porque se você juntar esse pacote de eu quero fazer um livro, mas eu quero divulgar esse tipo de conhecimento, é a história da popularização do conhecimento científico, né? Então, pode ajudar. A gente vai fazer um encontro, vai lançar o livro, fazer um livro, mas vai lançar um evento, um encontro, que vão ter rodas de diálogo sobre os capítulos, com os autores do livro, entendeu? Isso pode Sim, ser que ótima ajude, ideia. facilite. Vou entrar em contato com você, Tiago, porque eu também estou fazendo até um curso de vídeo, né? De como fazer essas divulgações em formato de vídeo, né? Que é mais rápido, e aí a gente troca figurinha, tá bom? Super obrigada. Sim, eu queria responder uma pergunta da Raquel. É possível solicitar recurso enquanto organizadora de um movimento como Animal Save Brasil, mas para capítulo local? Totalmente, Raquel, super, super possível, tá? E a Carmen aqui pontuou que a Rede Ativa da Proteção Animal está com uma ação programada para julho e vai ser provavelmente financiado pelo Pollination Project, que eles estão para me mandar o projeto de desenvolvimento. Então tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, Qualquer eu coisa? tinha um. Posso falar? Claro. Não, eu tinha um comentário para fazer, que eu acho que foi isso que o Tiago citou, né? Aqui em Recife também, a dos atos, junto com a VEG, que é o coletivo local aqui filiado à UVA.
a gente se interessou por esse debate em relação à exploração animal, né, por parte de setores precarizados, assim. E aí, embora exista, né, tipo um argumento, por exemplo, né, que prevê a não vulnerabilização dessas pessoas ainda maior, assim, né, tipo, a gente não pode dizer que, tipo, isso é o contrário de racismo, né, porque eles estão sendo priorizados, assim, né. Isso é uma leitura bem rasa e superficial do que é o racismo enquanto sistema de opressão, né. Outro ponto é que é importante a gente focar que a defesa, né, como o Tiago bem trouxe, a defesa da condição de exploração e de violência dos animais não humanos não podem implicar uma subalternidade dos animais humanos que estão vinculados a essa exploração animal. E aí é importante a gente pensar que muita gente que está nessa categoria de pauperização, elas acabam explorando os animais porque elas não têm alternativas de sobrevivência, que é completamente contrária a grandes agropecuários, pequenos e médios agropecuários também, né? Indústrias, no geral, isso é uma coisa completamente diferente. Então, quando a gente traz, né, o Tiago pautou a partir da perspectiva do veganismo popular, mas, sobretudo, pensando a interseccionalidade, é importante da gente cruzar essas opressões para a gente não oportunizar o combate contra a exploração animal de maneira que ele sofistique e consolide opressões outras estruturais, sexismo, racismo e etc. Então, o debate para os direitos animais com povos tradicionais, eles devem ser feitos na perspectiva de entender a especificidade desses povos, né? É muito importante a gente pautar isso, porque diante de um contexto onde o veganismo ele vem sendo atuante a partir de uma postura colonizadora, a gente traz para os setores mais populares, né, tipo um afastamento maior do que uma aproximação e um crescimento, uma expansão, né? Então é essa preocupação aqui em Recife a gente tem ela, né? A gente circula bem entre os movimentos antiespecistas daqui de Recife, e existe, digamos, né, um relativo consenso em relação a essa prática, sobretudo a questões mais polêmicas da exploração animal. Então, era isso que eu queria deixar claro, porque é um assunto delicado, é uma perspectiva delicada, e a gente precisa lidar isso com muita cautela e respeito, sobretudo, para a gente conseguir expandir, né, essa perspectiva dos direitos animais de uma forma exitosa. Tá certo. Obrigada pela pontuação. Ainda não sei se a Paula quer falar ou se a gente pode continuar. Eu recebi aqui uma pergunta do Clepson. É possível solicitar recursos para impressão de material gráfico para disseminação na cidade? Lambes, adesivos, zines, flyers e afins. Sim, super, porque inclusive super expande, né, a mensagem, vai ficar ali, todo mundo que passa a ler, então tem um impacto bom. Zines também. Flyers, sim. Se a sua ação tem que estar dentro da legalidade, não necessariamente. Inclusive, o Pollination financia até investigação secreta em fazenda industrial, então não, não precisa. Então tá, o Thiago mandou um link, não sei o que que é, deixa eu abrir aqui. É sobre o veículo de tração Tá, animal, obrigada, Beatriz. maravilha. Tá. É, e a Coenda, eu concordo totalmente com você, mas eu abomino quando as populações vulneráveis elas são massa de manobra para uma pessoa conseguir algum tipo de status, né? E ainda mais é, alegando a escravização humana como se fosse a escravização animal fosse uma coisa, então eu já fui escravo humano, sou descendente de escravo humano, então eu posso escravizar os animais. Não, qualquer violência a gente tem que abominar, seja ela qual for. Essa é a minha posição. Obrigada. Tá ótimo. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, vai ter o segundo encontro. Eu espero que a Coenda e o Thiago possam vir também, para a gente pode continuar debatendo. Então, vocês podem ir pensando até lá para trazerem projetos. Por favor, convidem pessoas que não vieram aqui, que ainda podem se inscrever. O link é o mesmo, tá circulando, tá no meu Instagram. Qualquer coisa me escrevam que eu passo de novo. Ah, vocês receberam por e-mail, né? É esse. Pode, de preferência, não, desculpa, o link de inscrição, que tem
que tem uma pesquisa. Qualquer coisa me peçam que eu mando. Então, gente, eu vou terminar com um pequeno vídeo do Pollination Project mesmo, de um projeto que aconteceu nos Estados Unidos, mas eu achei muito interessante, é um vídeo super bem feito. E daí eu volto aqui e aí eu falo do próximo encontro, tá bom? Fiquem mais um pouquinho. Olha, a gente tá bem pontual, hein? 4 para as 8. O vídeo tem 3 minutos, caramba, nem foi planejado. Tá, vou por aqui então. Já volto. Aí. There's forgotten animals and forgotten people in every community. And there's people who need help, and there's animals that need help. We're really interested in that link that exists between suffering of animals and suffering of people. Every animal should have access to veterinary care, regardless of their family's economic status or their geographic location. We started with this kindness because we both worked as veterinarians in the community for a long time, and there were some unmet needs in the community that we felt we absolutely had to get out and address. We worked in a municipal shelter where we saw a lot of abuse cases, and while we could help that animal in that moment, we really wanted to see what we could do to get ahead of that. If we increased our services in the community, could we make a change? Live for the big red bus. Our mobile unit, it's really important for us to meet our clients where they're at. We really started with a specific need. 50% of domestic violence victims will not leave their dangerous situation if they can't bring their pet with them. One of the barriers that victims have to leaving unsafe living environments is that they can't get their pet vaccinated quick enough to take the pet-friendly vet. And that was an easy fix. I'm also a survivor of domestic violence. I can speak personally to the just pure hell that situation is, and the stress and the fear. And fortunately, I was able to take good care of my animals. But if somebody had tried to separate me from my animals at that time, that wouldn't have been something I could have handled. I was in a relationship that I needed to escape from. The WY put me up in a hotel. Good girl. I couldn't go to their safe house until my dog was vaccinated. It was impossible. It was either give my dog up or go back to my abuser. I would have gone back. I didn't have an option. I wasn't going to leave my dog. And they said, we're sending this woman. 20 minutes later, I have an ambulance in front of my hotel room. Yeah, I'm forever grateful. Domestic violence is linked to so many other issues. It's linked to poverty, it's linked to substance abuse and mental health, lack of access to care. And so we have expanded, and we're trying to really help the most at-risk members of our community access veterinary care as well as social services that they need so they can take better care of themselves, their family, and including, of course, their pets. Not everybody has confidence in startups. Once we got the grant from the Pollination Project, everything changed. It was a lift for us. Somebody validated our vision, and it started this cycle where things just keep growing and our community partners keep growing and people are interested and want to get engaged. É isso, lindo, né? Então, esse projeto começou com essas duas mulheres que queriam ajudar tanto as vítimas de agressão, vítimas de violência doméstica, quanto seus animais domésticos, evitar o abandono, tudo isso, e acabou crescendo. Então, o Pollination, ele tem
ele tem essa função de começar, dar o start, de acreditar, dar o primeiro apoio, e daí as coisas vão, o segundo, e aí pode virar uma ONG, pode começar a crescer. Então, por isso que chama pollination, né? Ele poliniza. Então, muito obrigada por todos. Daqui uma semana, então, na quarta que vem, dessa vez vai ser, na próxima semana vai ser às 7h30, porque não é mais feriado, então as pessoas precisam ter tempo de chegar em casa. Eu espero que. A gente teve 30 inscritos, espero que eles venham na próxima. Se vocês quiserem convidar mais pessoas, isso vai ficar gravado. Muitíssimo obrigada aos que vieram, a presença de vocês foi fundamental, a Coenda, o Thiago. E na semana que vem a gente vai ter a presença da Carla Falcão, que é uma ativista que fundou um pub vegano, abriu um pub vegano em Campina Grande, onde ela realiza diversas atividades, de educação e conscientização antiespecista, numa fala, intitulada Empreendedorismo, Educação e Culinária Antiespecista, de Campina Grande, e a veterinária Amanda Luiza, de Fortaleza, uma veterinária vegana que, desde dos seus estudos na faculdade, confrontou a naturalização da violência, né, no ensino de veterinária, e hoje ela realiza um trabalho de assistência a protetores, santuários, vai falar sobre a questão da acumulação, numa fala chamada Medicina Veterinária, Proteção Animal e Conscientização Comunitária. Muitíssimo obrigada. Quem participou vai receber depois do segundo encontro, o certificado de presença. A gravação, eu vou ver exatamente como disponibilizar, vou ver com o Pollination e vocês vão ficar sabendo por e-mail. Muito obrigada por terem se inscrito, terem respondido à pesquisa, para a gente entender melhor o público. E se alguém tem alguma coisa para falar ou tá tudo certo? Vocês gostaram? Então, só agradecer, né? Agradecer a oportunidade e é isso aí. Nos sigamos e sigamos. Sigamos na Foi luta. ótimo, Beatriz, foi Tamo ótimo. junto. Obrigada, Tiago, obrigada, Obrigada, Coenda, obrigado, gente. colega. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.